saudade desse tempo aqui com os irmãos. Não sei se os irmãos fazem ideia como eu fico feliz de poder pregar para os irmãos, porque vocês são muito especiais para mim. E eu sei que de alguma forma, pela misericórdia de Deus, os irmãos valorizam aquilo que a gente tem pregado. Por isso que a nossa igreja é tão especial, porque a palavra de Deus ainda faz efeito no coração da igreja. Amém? Amém. E nós queremos que ela faça efeito hoje novamente. Amém? Então nós vamos estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Nós estamos continuando uma série que nós começamos no primeiro dia do ano, sobre famílias, que é o tema do nosso ano. A gente vai estar falando bastante sobre isso no retiro, e nós falamos um pouco sobre isso. No ano passado a gente já começou falando sobre a adoção, né? Que nós todos os crentes são adotados, fazemos parte de uma família, que é a família de Deus, mas somos adotados por Deus. Mas eu gostaria de não só falar da nossa igreja como uma grande família, mas eu gostaria de trazer uma instrução para a igreja, para as famílias da igreja. E eu vejo como é especial essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, olhando aqui para quantas crianças, olhando aqui para adolescentes e jovens, olhando aqui para os pais aqui que estão aqui presentes. Não tem sido fácil, né, pessoal? Eu posso dizer para alguns pais, olha, não é fácil, né? Mas eu posso também dizer para alguns filhos, olha, não é fácil, viu? Não é verdade? Não é fácil para alguns filhos, né? Olha, cara, você vai ter um galardão para os pais que você tem, você toma, mas vai ser uma bênção que você vai receber. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre famílias de Deus. A ideia de passar o legado de Deus para a família. Quando eu digo legado, é um conjunto de virtudes, um conjunto de conhecimento, um conjunto de bênçãos, de responsabilidades, um conjunto de perspectivas, um conjunto de coisas importantes que Deus nos dá, que você já deve ter adquirido ao longo da sua caminhada cristã. E aqui eu falo para todo mundo, não só apenas para pais, mas para filhos também, que às vezes o filho é que vai ser o instrumento de Deus, para o pai conhecer o Evangelho. Esse legado que Deus tem nos dado de forma tão abundante aqui na nossa igreja. O desejo que eu e você com certeza tem para a sua família é que ela seja uma família sadia, não é verdade? O que Deus quer para nós é isso também. E se a gente for pensar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, o que seria uma família sadia? Em primeiro lugar, uma família sadia é uma família que Deus quer o centro. Hoje nós estávamos conversando lá com a Jara e com o Leandro, que é o famoso Bob. Gente, nós estamos aqui correndo atrás da cerimônia de casamento. O menino está empolgado, quer casar mesmo. E a primeira coisa que nós falamos do que é a cerimônia de casamento é o culto. É um culto, não é verdade? E se a cerimônia de casamento é um culto, quem é a pessoa mais importante? O noivo, a noiva, a mãe da noiva, o pai do noivo? Quem é o mais importante?
uma pessoa inútil. Pelo menos ela serve de mau exemplo, né? Ó, não segue aquele ali não, a gente cumpriu uma utilidade. Mas o que nós queremos é que os pais sejam bons modelos. Isso não é uma família saudável. Nós queremos também os filhos sob discipulado, os filhos aprendendo, os pais sendo modelos, os filhos querendo copiar esses modelos. Nós também queremos famílias saudáveis, são famílias cujos pais são admirados pelos seus filhos. Que o filho possa dizer: poxa, eu tenho a honra. O meu pai é o Alexandre Nader. Pô, tem nome de banqueiro, né? Mas isso não é o mais importante. O importante é que é o homem de Deus, é um exemplo para mim. Né? E também uma família saudável, é uma família onde os filhos trazem alegria para os seus pais. Que pai não quer isso, não é verdade? Até mesmo porque filho feio não tem pai. Agora, filho bonito todo mundo quer. É interessante quando aparece essas reportagens do jogador que se tornou famoso, aparece um monte de pai, até o treinador do clube de botão lá da cidadezinha aparece: não, eu fui o treinador do clube de botão. Todo mundo quer ser pai do filho bonito. Porque realmente, gente, o filho, quando ele é bom, é um orgulho do pai. Todo mundo quer isso. A pergunta é como? A Bíblia ela responde claramente. O que vai fazer uma família se tornar uma família saudável é o discipulado. Pais modelando, pais saudáveis modelando, discipulando seus filhos. Não apareceu a faquinha? Passa para mim. Aí. Pais modelos, pais saudáveis, pais exemplares, modelando, discipulando os seus filhos. Pessoal, a igreja, ela precisa olhar para a família como um todo. Então a igreja, ela precisa perceber. Por exemplo, eu como pastor, preciso agora nesse momento perceber se eu estou comunicando com os adolescentes, se estão entendendo. Eu não posso pregar só para os adultos, eu tenho que pregar para eles, são minhas ovelhas também. Eu tenho que pregar para todo mundo, para todas as faixas etárias. Nós temos que, como igreja, olhar para o grupo geral. Agora, é verdade que o Senhor Jesus Cristo investiu a maior parte do seu tempo com os adultos, já perceberam isso? Ele se importou com as crianças? Com certeza se importou. Com certeza. Mas você percebe que o grande tempo que ele deu para os adultos. Por quê? Porque o adulto tem capacidade mais completa de ser modelo, de ser exemplo. E olhando do ponto de vista familiar para os nossos filhos, todos queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, não é verdade? Todos nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: se o discipulador for bom, o discípulo até ultrapassa o discipulador, não é verdade? Irmãos, eu não sei se você tem isso no seu coração, mas isso é muito importante. Você como pai, é muito importante que você almeje investir no seu filho de tal maneira que ele cresça mais do que você. Que ele seja uma pessoa mais íntegra, mais correta, mais próspera, mais fiel, mais crente do que você. É legal isso porque aí nós elevamos o nosso modelo, elevamos o nosso alvo, elevamos o nosso projeto. Minha mãe reclamava, ela está aqui, ela vai lembrar. Ela ficava brava comigo porque eu estudava só para tirar a nota para passar.
Então, mas qual é o problema disso? Se você calcula que você quer tirar 7, normalmente tu tira 6,5. Não é verdade? Se tu pensa que tu tem que tirar 8, tu tira 7. Por isso que o ideal é você estudar para tirar 15, e aí tu tira 10. Pessoal, você, quando você pensa, eu tenho certeza, até aqueles que querem casar, são solteiros, têm o desejo de ver os seus filhos abençoados. Agora, quando você pensa que você quer que seu filho seja melhor do que você, em que área você está pensando? Em que área você está desejando isso para o seu filho? Será que você está pensando financeiramente? Eu quero que meu filho tenha mais dinheiro do que eu. Não é ruim esse projeto, só é incompleto. Não é verdade? Será que nós queremos que nossos filhos sejam melhores do que nós, culturalmente? De repente você pode falar assim, poxa, eu não consegui fazer faculdade. Eu quero pelo menos que meu filho, eu vou ficar feliz se meu filho tiver uma faculdade. Eu não tive a oportunidade de estudar. Culturalmente. Isso também é um alvo legal, é um alvo bom. Mas é o melhor? É tudo? Não. É importante. De repente você pode pensar assim, não, eu quero que meu filho tenha mais bens do que eu. Eu nunca consegui ter uma casa própria. Eu vou ficar feliz se meu filho comprar a casinha dele lá. Esse é um alvo bom. Querer que o filho consiga mais bens do que você conseguiu, pode ser um alvo bom. Pode ser um alvo bom, nem sempre é. Às vezes não. Agora o problema é que esse alvo está incompleto, às vezes está baseado em valores que não são de Deus. Qual que é o alvo da família? Qual que é o alvo que os pais devem ter, que os filhos devem almejar? Qual o alvo que eu preciso ter para a minha família, eu e você? O maior de todos os alvos. Nós queremos que eles sejam ricos da graça de Deus em espiritualidade. Você pode dizer amém para isso? Amém. Você quer que o seu filho seja mais espiritual do que você? Amém. Eu quero isso, pessoal. Eu quero mesmo isso para as minhas filhas. Por isso que a gente toma esse cuidado. Eu quero que meus filhos estejam aqui na igreja. Eu quero que meus filhos me vejam. Não que eu quero aparecer, mas eu quero ser um bom modelo. Me vejam orando, me vejam lendo a Bíblia. Talvez você pode fazer um retorno aí na sua mente. Quantas vezes você viu seu pai ajoelhado orando? Quantas vezes você viu a sua mãe ajoelhada orando? Quantas vezes você encontrou, você flagrou os seus pais lendo a Bíblia? E aqui eu tenho uma coisa importante para falar para os irmãos. Se você almeja que o seu filho seja maior do que você, de certa forma, você é uma medida para ele. Concorda comigo? Então, o que eu penso assim? Não, olha, eu sou tão ruim, que está fácil ele ser melhor do que eu. É isso? É só isso? Ser melhor apenas? Não, eu quero ser fera, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ser uma bênção com Deus, para o meu filho ser ainda maior do que eu. Se o seu filho chegar para você e falar assim, pai, Deus tem falado comigo, eu estou sentindo algumas coisas importantes no meu coração, pai, eu quero largar tudo, depois que eu terminar meus estudos, eu quero ir para um seminário, eu quero aprender mais a palavra de Deus, porque eu amo demais fazer isso. Pai, eu quero compartilhar da palavra de Deus, eu vou lá para o Marrocos, eu quero ir lá para lugares que nunca ouviram falar. O que você vai pensar?
Para com isso, gente. Essas coisas mesmo, fica à vontade. Toma muito sol, tá vendo? Para que entrar, né? Ou você vai falar, filho, vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus confirme isso. Agora, se a sua filha falar assim para você, pai, eu quero ser uma missionária, pai. Mãe, eu quero ser uma missionária. Você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Puxa, eu queria tanto que meu filho fosse médico, advogado, engenheiro. Puxa, eu queria tanto que meu filho ganhasse dinheiro sendo professor. Maldade, né, Claudete? Puxa, ainda mais, eu quero que seja professor de educação física ainda. Não, mas, falando sério, às vezes o pai tem esses desejos, no filho, eu quero que minha filha seja aí uma grande advogada, um juíza. Aí a tua filha fala assim, mãe, eu quero largar isso tudo, o dinheiro não é importante para mim, eu quero ser missionário, eu quero falar do amor de Jesus. O que você sente? Poxa, os meus planos estão se frustrando? Ou você fica, já pensou quantas almas meu filho pode ganhar? Já pensou quantas pessoas ele vai tirar do inferno? Quantas vidas a minha filha pode ajudar? Pessoal, o que nós queremos é que os nossos filhos de verdade sejam ricos da graça de Deus. E se você tem dificuldade em relação a isso, é muito importante você abrir o seu coração, colocar em discussão, talvez pedir perdão, talvez dar uma avaliada o quanto realmente o mundanismo está lá, o quanto realmente o desejo por bens materiais está mais importante do que o Evangelho. Eu conheci uma senhora que ela falava assim, olha, minha filha pode casar com um monte aí, mas com o pastor eu não quero aquela casa. Já pensou? Nossa categoria é tão legal, né, cara? Tem esse cara jóia aí. Não, que é pobre. Peraí, cara. Uma senhora crente disse isso. Tem algo muito errado, não está? O problema não é a senhora que falou. O problema são as outras que pensam igual ela fala. Queremos que a nossa família seja uma família sadia na fé, não é verdade? Você pode dizer amém para isso? Amém. Deus vai fazer isso na nossa vida, gerando pais modelares, exemplares, discipulando, modelando os seus filhos. Como então a gente vai fazer isso? Lógico que vai vir na sua cabeça o nascimento que precisa viver o Evangelho, ser coerente, todas essas coisas são importantes, mas hoje eu queria trazer para vocês uma ferramenta prática que a Bíblia nos ensina para nós treinarmos a próxima geração. É legal porque essa ferramenta serve para todas as faixas etárias, serve para todos os relacionamentos. A Bíblia fala que é diretamente relacionamento entre pai e filho, mas existe, isso funciona também em relacionamento de amigo, de amigo com amiga, de amigo com amigo, entre filho e pai também vale, mas o que eu quero mostrar é o que a Bíblia diz em relação a esse discipulado, esse treinamento, o que fazer da forma prática. Nós vamos ver um método especial para desenvolver a nossa fé e a fé dos nossos filhos. Está lá no Salmo de número 78. Eu vou pedir para que você abra lá. Salmo de número 78. É interessante como é explícita essa ordem, como está claro nesse salmo. Esse salmo tem 72 versículos, nós não vamos olhar o salmo inteiro, tá, pessoal? Alguns fazem assim, ainda bem, ou povo preguiçoso, ou cara. Mas eu queria que nós olhássemos os primeiros versículos, os primeiros 8 versículos. Olha a estratégia
enquanto o povo cantava e ia aprendendo. Mas olha que interessante, ele começa com uma convocação e com uma decisão. Ele já vai dizer um método: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele está dizendo: olha, eu vou falar com vocês, mas eu vou falar por histórias, eu vou contar parábolas, eu vou contar causos para vocês. É interessante, gente, que lá em Mateus, no capítulo 13, quando ele conta a parábola do semeador, vocês lembram a parábola do semeador? O semeador saiu a semear, uma semente caiu na terra no caminho, as aves vieram comer, vocês lembram disso? Outra semente caiu nos espinhos, a outra caiu onde? Na terra, isso, e a outra caiu numa terra boa. Aí o pessoal ficou assim: pô, mas o que será que ele está querendo dizer? Ou seja, a história chamou a atenção. O que será que ele quer dizer com isso? E aí Jesus, ele cita esse salmo, pessoal. Jesus cita um versículo do Salmo 78. Jesus cita o versículo 2 do Salmo 78. Ele diz: olha, eu abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo entendeu que era a forma melhor dele publicar as verdades do reino de Deus através de história. Aí você fala assim: pô, pastor, o senhor separou esse tempo aí para a gente vir aqui para dizer que eu tenho que contar a história para o meu filho? É isso mesmo. É para contar a história para o filho. Agora, não qualquer história. Coloquei essa foto aí. Alguém lembra de que campanha publicitária é essa foto? Um já acertou. Começa com aquela hashtag "Isso muda o mundo". Uma campanha que o Itaú fez para quê? Distribuição de histórias, de livros, para os pais lerem com seus filhos. Porque eles acreditam, olha só, gente, pessoal do mundo, eles acreditam que se o pai ler uma história com o seu filho, isso vai aumentar a relação entre pai e filho, isso vai ajudar o filho a aprender, vai se interessar pelos livros, e vai ser muito legal. Pessoal, isso tem o seu valor. Você vê o mundo tentando fazer alguma coisa para melhorar, que está ruim demais. Só que peraí, galera, essa ideia não é original, não. Deus já está falando isso há um tempão. E ele não está falando: conta qualquer história para o seu filho. Conta. Olha lá no versículo 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Ou seja, é para contar o que Deus fez, é para contar como Deus é grande, é para contar coisas que demonstram as maravilhas de Deus. Qual foi a última vez que você sentou com o seu filho para contar uma história de como Deus foi grande para você? Qual foi a última vez que você fez isso? E, gente, contar a história é uma coisa que a gente faz. Faz ou não faz? Gente, a gente conta a história direto. A gente senta numa mesa, a gente está contando história. Você vê que essa história de contar história, até os repórteres estão falando isso, que a profissão do repórter é fazer o quê? Contar história. Passar conceitos através de contar coisas. Isso é muito antigo.
aqui para ele, olha lá no versículo 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração primeiro os louvores do Senhor. O que é contar os louvores do Senhor? Não é só contar com o filho, não é? O que é contar os louvores do Senhor? É você dizer para ele por que Deus é bom. Prova para mim porque Deus é bom. Prova. Cara, eu posso dizer porque Deus é bom. Sabe por quê? Papai tinha medo de morrer. Papai, às vezes à noite, tinha um pesadelo. Sabe por quê? Porque o papai não sabia para onde iria depois da morte. Eu tinha muito medo. Papai tremia. Mas papai, você é tão forte, tão bonito. Tinha medo de alguma coisa? Tinha. Muito medo. Tinha medo que me pelava. Medo da morte. Papai tinha medo de morrer. Mas papai, como é que passou esse milagre? E aí você vai contar a história para ele, eu posso te contar. Já contei aqui algumas vezes. Você vai contar porque Deus é bom, porque Deus salvou o papai e tirou o medo do coração do papai. Deus é bom? Por que você pode provar? Porque eu experimentei a bondade de Deus. Alguém pode chegar para você, não fez isso não. Cara, eu estou falando da minha história, tu vai contestar o quê, cara? Vai falar que não foi? Não, acho que foi. Eu quero contar para a próxima geração os louvores do Senhor. Eu me lembro do meu tio. Meu tio era um policial reformado, um homem alto, grande. E ele chamava a próxima geração, vem aqui todo mundo aqui, como tinha uma festa, tinha vários primos juntos, e a todos os primos assim, tio quer falar uma coisa muito séria para você, vem cá. A reunia todo mundo, botava todo mundo assim, aí ele falava aquela palavra sábia, assim, ele não era crente, ele falava aquela palavra, ele era, mas estava afastado, até hoje eu tenho dúvida. Aí ele falava assim, ó, palavra sábia do tio, homem que é homem é Flamengo. Quem é Flamengo aqui? Eu sou Flamengo. É lógico que isso me lembra. Para mim foi fácil, porque eu já era Flamengo, já nasci Flamengo, como vários aqui. Então, mas poxa, ele podia ter aproveitado aquela oportunidade para passar outras coisas mais importantes. Até hoje a gente sofre por causa desse conhecimento que nos foi passado, né? Pessoal, aproveita a influência que você tem sobre alguém, mas para contar a história que louve ao Senhor, que mostra a grandeza de Deus. O que mais que eu quero contar nas minhas histórias? O seu poder. O seu poder. Como que Deus mostra-se poderoso? Como que Deus mostra o seu poder? Eu posso contar. Sabe que o papai uma vez estava lá no Rio Amazonas. E eu, como carioca, experiente nas coisas do mar, entrei no rio. Como eu entrava na praia salgada, entrei no Rio Amazonas, porque era enorme, é gigantesco, tinha onda. Então eu falei, pô, deve ser a mesma coisa. Só que ninguém me contou que haviam ali espalhadas, como há em vários rios daquela região, milhares de arraias. E o bonitão aqui pisou numa arraia. E a arraia, coitada, sentindo a pequena pressão do meu peso sobre o corpo dela, picou o papai. Gente, doeu muito. Fui levado para o hospital sentindo muita dor. É um veneno terrível que é injetado pelo ferrão que ela tem na cauda. Eu lembro dos médicos aplicarem com uma agulha no buraco anestesia e não parou de doer. E a enfermeira que estava lá falou, filho, ó, não tem jeito. Aqui nós estamos acostumados, aqui todo dia aparece um monte de gente ferroada por arraia.
são no mínimo 24 horas de febre e dor. E vamos torcer para não necrosar e você não ter que cortar um pedaço do seu pé. Depois dessas palavras tão animadoras, voltei para a igreja que estava recebendo a gente. E lá estava um grupo de pastores das igrejas que estavam recebendo o grupo que eu estava em viagem missionária. E eles se reuniram ao meu redor e eu sentindo muita dor. Eles falaram: filho, a gente pode fazer uma oração por você? E eu falei: claro que pode, porque eu creio que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. E se Ele quiser me curar, Ele pode. Eles oraram, uma oração simples. Não foi aquela oração de cuspir fogo, de grudar na parede, sabe, de soltar centelha. Não foi. Uma oração para Jesus. E Deus ouviu. Senti um sono muito forte depois dessa oração. Falei com os pastores: olha, gente, eu estou sentindo muito sono, eu vou deitar um pouco, sentindo dor ainda. Fui dormir. 1 hora depois eu acordei. Ainda deitado, eu já achei algo estranho. Não estava sentindo mais dor nenhuma. Na minha incredulidade, levantei e dei aquela batidinha para ver se voltava a dor. Olha que coisa legal, né? Ela não voltou. Sabe o que aconteceu? Deus me curou. Deus é poderoso. Nunca mais senti dor naquilo. O buraco hoje quase não dá mais para ver. Mas Deus me curou. Eu posso contar o poder de Deus? Posso contar o poder de Deus. Enquanto eu estava contando aqui, alguém achou chato? Todo mundo fica interessado numa boa história. Por isso que a fofoca faz sucesso, né? Mas imagina se a história é boa mesmo. Fala sobre o poder de Deus. Eu preciso contar histórias dos louvores do Senhor, do poder do Senhor e das maravilhas que Ele fez. Talvez você poderia contar uma história de como Deus é maravilhoso, como Deus opera milagres. Talvez um milagre que você poderia contar: se tem um milagre que aconteceu na minha vida é porque eu casei. Deus, na sua graça e infinita bondade, achou uma louca que quis casar comigo. Deus é maravilhoso. Né, Luana? Tem as doidas aí que... Né? E lá na hora da frente todo mundo diz sim, cara. Imagina. Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é muito bom. E, gente, a gente tem tanta coisa que a gente pode contar. Contar para a próxima geração de que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Porque o que está acontecendo, gente, é uma geração de céticos. É uma geração de adolescentes, de jovens e de crianças que não sabem que existe Deus. Por que não sabem? Porque ninguém nunca contou para eles. Porque a Bíblia é um livro distante. Agora, você não é um livro distante, você está ali do lado. Você pode dizer. Não é qualquer história, a gente vai contar daquelas histórias do que Deus fez pelo seu povo, especialmente do que Deus fez por você. E é interessante que ele diz isso e ele faz isso. Do versículo 9 até o final, até o versículo 72, nós não vamos ler, não vai dar tempo. Mas é o que? Do 9 ao 72, ele contando a história. Contando a história do povo. Contando que alguns não foram fiéis e sofreram. Mas outros foram fiéis e venceram. Por que eu devo contar histórias? Primeiro, porque se a gente olhar aqui no texto,
versículo 5, diz aqui: Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou, ó a palavra, ordenou. Peraí. Deus ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Peraí. Deus deu uma ordem. Então, se você não conta para os seus filhos, se você não comunica isso para eles, Se você falou pecado ou alguma coisa parecida, está certo. É pecado, é desobediência. Bom, é tolice, é tudo junto, mas é pecado, porque se Deus ordenou e você não faz, o que você está fazendo? Desobedecendo, é pecado isso, você está pecando. Por exemplo, volta comigo rapidamente lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, abre lá. Tem uma água aqui embaixo, eu vou tomar. Não sei se alguém já tomou, vou descobrir aqui os negócios. Como pastor, não conto para ninguém mesmo. Deuteronômio capítulo 6, olha lá a partir do versículo 4, o famoso Shema, que é esse discurso onde Moisés está sendo usado para chamar Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí a ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos. Pulei um versículo, não pulei? Que versículo eu pulei? O 6. O 6, pessoal. Antes do 7 é o 6. Eu pulei o 6. E o que diz o versículo 6? O que diz aí? Estas palavras que hoje te ordeno, antes de tu for inculcar para o teu filho, onde elas têm que estar? No teu coração. Gente, coerente isso, não é? Pô, tu quer ensinar para o teu filho um troço que não está no teu coração, que tu não vive, que tu não tem experiência? Não, antes de tu inculcar, antes de tu querer ensinar para ele, isso tem que estar no teu coração, cara. Você tem que querer amar o Senhor assim, desse jeito. Mas como que você vai inculcar teus filhos? Olha lá, versículos 7, 8 e 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. É legal isso daí, né? Porque é muita oportunidade que a gente tem. A gente foi lá para o Rio de Janeiro, vendo tanta natureza, tanta coisa bonita. Poxa, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, olha o que o homem está fazendo, as represas tudo vazias, né? Oportunidade. Agora a Susan está lendo, né? Então de noite a Cris vai lá, elas leem versículos. Ontem foi a coisa mais legal, a Kelly tentando falar Deuteronômio. E a Susan está memorizando os livros da Bíblia. E quando a gente acorda, às vezes acontece, por um evento cósmico, o filho nasce mal-humorado, acorda mal-humorado. Não é? Alegrai-vos no Senhor, esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos nele. Aí, ó. Bom dia se dá com alegria. Adultos, bom dia se dá com isso, né? Ao levantar-te, vamos falar de Deus, das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Vamos orar aqui, agradecer. Ninguém aqui acordou morto, acordou todo mundo vivo.
também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos. É interessante ter isso, olha, põe lá na pulseira, põe no boné, eu estou, lógico, contextualizando, né? Faz de alguma forma daquilo estar apegado à criança, ligado a ela. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tu tem lá na tua casa algum quadrinho, algum mural, algum, sei lá, algum bibelô lá, a mulher gosta dessas coisas, né? Algum pratinho, que tem alguma coisa de Deus. Se eu chegar na sua casa, eu vou conseguir descobrir que tu é crente, eu vou ficar na dúvida. Bom, eu fico feliz que eu chego na casa de ninguém e não tem aquele barzinho no canto, né? Porque, pô, agora piorou ainda, agora despistou mais ainda, né? O que esse troço está fazendo aqui? Não, na casa do Toninho tem, mas tá vazio, né? Isso daí a gente só isso tem lá, mas é porque tava lá. Eu tô falando já para, né, para ninguém. Ah, eu fui lá na casa do Toninho, não, mas tá vazio, não tem nada lá, pessoal. Aí não vale, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Já estava lá ficando vermelho aqui. E aí, não é isso que eu estou falando. Tanto é que está ali, tem um monte de foto, fotografia, né? Estou livrando aí, Toninho. Aí pode, aí não tem problema, tá? Mas o que tem lá na sua casa que dá para ver que você é crente e para os teus filhos verem? Sabe uma coisa que eu quero demais, pessoal? Que as minhas filhas, quando elas perceberem quem elas são, de alguma forma elas já entendam que elas são. Pô, tem gente que quer que o filho perceba que é flamenguista, que é corintiano. Eu não quero isso. Eu quero que a primeira percepção que a minha família, que as minhas filhas tenham, olha, eu não sei que time eu torço, mas eu sei que eu sou crente. Eu sei que Jesus é bom. Eu sei que ele morreu por mim. Eu posso não saber um monte de coisa, mas isso eu sei. E tem algo mais importante para se saber do que isso. Posso saber não falar inglês, mas eu sei que Jesus me ama. É inglês, mas eu sei que Jesus me ama. É interessante que o Salmo 78 continua ecoando esse conceito. Olha, passa para o teu filho, passa para a próxima geração. Olha, vai, cara, não deixe isso se perder. E para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que passar para a próxima geração? Olha lá no versículo 7, no versículo 8. Vê se você não tem esse desejo, como eu tenho. Olha que você tem esse desejo, olha lá. Para que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que contar essas histórias, mostrar o louvor, as maravilhas, o poder de Deus? Para que eu tenho que fazer? Eu sei que é uma ordem, mas qual que é o desejo de Deus? Para quê? Versículo 7, primeiro. Para que pusesse em Deus a sua confiança. Pensa na profundidade disso. Se eu continuamente... Olha só como que isso tem aplicações em tantas coisas. Eu quero dar uma aqui para os irmãos. Olha só. Se eu constantemente estou contando para os meus filhos como Deus nos tira de situações difíceis, como Deus é poderoso e bondoso e faz milagres... Se eu estou constantemente contando histórias para eles, olha só, vai ter espaço para depressão? Vai ter espaço no coração dos meus filhos para síndrome de pânico? Vai ter espaço? Porque, peraí, está um negócio ruim acontecendo na minha vida, o que eu vou fazer? O que o papai faria? Pô, peraí, ele contou aqui que Deus é poderoso. Pô, lembra que se Deus fez abrir o mar vermelho, se Deus curou o pé do papai,
Deus não pode me curar desse problema, Deus não pode me ajudar contra aquele cara que está me perseguindo, Deus não pode me ajudar contra esse daqui que eu fui roubado, Deus não pode me ajudar contra esse patrão que é injusto. Se Deus detonou o Faraó, meu amigo, isso daqui é pequeno, rapaz. Tem espaço para medo? Tem espaço para... Não tem. Olha como Deus é bom. Eu quero isso. Eu quero que quando meus filhos tiverem uma dificuldade na vida, que a primeira coisa que eles façam não é correr para o remedinho, para o anti-ansiolítico, para o antidepressivo. Eu quero que eles corram de joelhos em oração aos pés do Senhor. Eu quero que eles vão lá, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me tirar disso. E quando eles se levantarem, eles tenham coragem para tomar as decisões que eles precisam tomar. É isso que eu quero. E é isso que contar histórias para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, do poder de Deus, é isso que vai gerar no coração deles coragem, confiança em Deus. Não faz sentido, então, olhar para o horizonte, até pensando no horizonte evangélico, tanta gente deprimida, tanta gente com síndromes tantas aí, tanta gente com tantas dificuldades emocionais. Poxa, não faz sentido ver que ao mesmo tempo que isso cresce, é enorme a quantidade de pais que não fazem isso com seus filhos. Não está ligado uma coisa na outra? É lógico que está, pessoal. Lógico que está. Os pais não querem mais ter tempo com seus filhos. Os pais não investem mais tempo de contar como as coisas aconteceram, como Deus foi bom. E é lógico, então, que você vai gerar uma geração de crianças que não sabem que existe um grande Deus, que tem todos os recursos em suas mãos. Eu tenho que contar isso para a próxima geração, porque eu desejo demais que eles não confiem só no seu braço, no seu poder, no seu dinheiro, mas que eles tenham e coloquem a sua confiança em Deus. Você pode dizer amém se você concorda com isso? É isso. Mas não é só isso. Para que eu tenho que fazer isso? Primeiro, para que eles possam, para que eles coloquem em Deus a sua confiança. E não se esqueça dos feitos de Deus. Não se esqueçam dos feitos de Deus. Eu fico olhando lá, quando eu chego lá, descendo do carro lá naquela nossa rampa lá, e eu me lembro a primeira vez que o Cacá me levou lá para ver, tem um terreno que está vendendo aqui, pastor. Eu olhei aquele terreno com aquele horizonte bonito, aquela paisagem no fundo, aquele ar puro. Eu falava, Senhor, eu gostaria demais de morar aqui. Isso foi uma das primeiras visitas que eu fiz aqui. Isso faz 12 anos. Senhor, eu gostaria muito de morar aqui. 7 anos depois, Deus me deu exatamente o terreno que eu pedi. Mas Ele não me deu o terreno vazio, não. Ele me deu com uma casa dentro do terreno. E falou que era minha. Deus é bom demais. E eu não quero que ninguém se esqueça disso. Por isso eu vou contar para todo mundo. Sabia que o papai não tinha onde cair morto? Quer dizer, morto a gente tem, mas não tinha onde cair vivo. Cai em qualquer lugar, dá trabalho para os outros, né? Você sabia disso? Mas olha, pela misericórdia de Deus, nós não era obrigado a fazer isso, mas olha o que Ele concedeu para a gente, para a nossa família. Olha como Deus é bom. Não foi por causa da minha fidelidade, porque eu sou bom, porque eu sou... Não foi porque Deus me ama.
Quando a Suzy uma vez perguntou, por que você casou com a mamãe? Olha, eu casei com a mamãe. Foi assim. Primeiro, Deus é bom, teve muita misericórdia de mim e me deu a mulher mais bonita da igreja. E aí num dia eu fui lá e avisei para ela que ela ia casar comigo. É lógico que tem algumas partes da história que a gente dá aquelas exageradas poéticas assim, né? Mas a gente fala, poxa, como Deus foi bom para mim. Pessoal, Deus é bom com você. Por mais difícil que esteja a situação, você não pode lembrar de alguma coisa boa que Deus fez por você? Você pode lembrar? Diga amém. Amém. Claro que pode. Claro que pode. Eu vou contar as histórias porque eu quero que a próxima geração ponha confiança em Deus. Que eles não se esqueçam dos feitos de Deus. Mas tem um terceiro objetivo. Eu quero que a próxima geração observe os mandamentos de Deus. Olha, filho, sabe também por que Deus fez isso? Porque o papai, a mamãe, tem um desejo legítimo, um desejo de verdade de ser fiel para Deus. Porque Deus, ele é tão bom com a gente, como que eu vou querer desobedecer Ele? Eu não quero desobedecer, eu quero obedecer Ele. Porque olha como Ele é poderoso, eu não quero fazer nada para deixar Deus bravo. Já pensou esse Deus poderoso ficar bravo comigo? Nossa, a gente está perdido, não quero. Eu quero obedecer aos mandamentos de Deus. E porque o papai e a mamãe têm desejado, têm lutado para obedecer, olha como Deus nos abençoa. Eu preciso então contar isso para a próxima geração. Já vimos 3 coisas. Primeiro, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. Segundo, não se esquecessem dos feitos de Deus. Terceiro, lhes observassem os mandamentos. E quarto, não é fácil. Não é fácil. Para que os filhos não sejam como os seus pais. Para que sejam melhores do que eles. E quando a gente olha a história de Israel, talvez você pode estar lembrando da sua história em algum momento. Talvez você pode estar lembrando de você em algum momento da sua caminhada. Talvez em algum momento que você foi rebelde. E ele está falando aqui para que os filhos não sejam como os pais, que foi uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Ora queria agradar a Deus, ora chutava o pau da barraca, ora queria agradar a Deus, ora ia lá e blasfemava. Será que você já fez isso alguma vez? No seu coração? Que não fossem como seus pais, cujo espírito foi infiel para com Deus, lá no íntimo. Olha, gente, eu quero realmente que a Susan, que a Kelly sejam mais espirituais do que eu. Eu quero demais que a Susan e a Kelly tenham mais intimidade com Deus do que eu. Você quer isso para os seus filhos? E agora eu posso perguntar para todo mundo, até para quem não é casado ainda. Você quer isso para a próxima geração? Você quer deixar pessoas melhores? Achei interessante uma frase que o pessoal postou, que foi o seguinte: muita gente está preocupada com o mundo que vão deixar para os seus filhos, mas não estão preocupados com os filhos que vão deixar para esse mundo. E é bom lembrar que não é o mundo que está destruindo os homens, mas os homens é que estão destruindo o mundo. Nós temos que desejar isso,
Isso tem a ver com a última mensagem. Lá lembra de Josué? Que foi feita aquela pergunta, eu fiz essa pergunta para vocês. A quem vocês vão servir? Você lembra que eu perguntei isso? Aos deuses antigos ou ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, lembra? E vocês falaram, eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Então isso tem que ser objetivo para você também. Você tem que querer isso. Tem que querer que a sua geração, que a próxima geração seja mais piedosa. É lógico que a gente tem que mostrar isso com exemplo. Porque não adianta nada. Não, olha, cristianismo é muito importante, ser fiel a Jesus é muito importante. Pai, a gente não vai para a igreja não, que o jogo não acabou ainda. Tu está ensinando para ele que ser corintiano é melhor do que ser crente. Olha que blasfêmia. Né? Tu pode gostar muito do Palmeiras, do Corinthians. Coitado, mas ser cristão é mais importante, cara. Talvez alguns escutem isso com tristeza, mas ser cristão é mais importante, não é? Não é, gente? Eu quero encerrar então essa mensagem fazendo algumas perguntas para Deus, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiz essas perguntas para Deus, eu obtive algumas respostas, isso gerou algumas perguntas que eu quero fazer para você. A primeira é o seguinte: como que você vai contar a história se você não ouviu a história? Né? Como que você vai falar dos feitos de Deus se você só está murmurando e não está vendo o que Deus está fazendo por você? Você está observando o que Deus está fazendo por você? Você está vendo o que Deus está fazendo por você? Se eu chamasse alguém aqui nessa noite para contar para mim uma história da maravilha de Deus na sua vida, estou olhando aqui para vocês, qual história que você ia me contar? Parou para pensar? Talvez você está em dúvida, porque não tem nenhuma. Talvez você está em dúvida, porque olha, eu não sei nem por onde eu começo, são tantas. Né? Eu lembro de um professor, eu fui lá na casa dele, e ele tinha numa parede assim, uma caixinha, sabe, um negócio que você abre assim, que tem vidro, mas pequeno. Não sei se nessa distância o pessoal da internet consegue me ouvir. Eu acho que dá, não dá? Só que pequeno assim, tipo um negócio de vidro assim, com uma portinha. E aí dentro tinham várias prateleiras. E aí tinha um carrinho de brinquedo, tinha uma casinha, tinha uma cobrinha, uma cobra, sabe, uma cobrinha de plástico. Tinham várias coisas ali nas prateleiras. Aí eu falei, o que é isso aqui, professor? Que negócio engraçado. É o quê? Brinquedo para os meninos? Não, isso daqui é nosso quadro de lembranças. Como assim? Não, tá vendo essa cobra aqui? Essa cobra aqui é para lembrar que no ano tal, meu filho estava brincando na mata, ele estava sentado e do lado dele tinha uma cascavel, e a cascavel não picou ele. Ele passou, sentou, levantou, quando ele estava em pé saindo, ele viu que a cobra estava do lado dele. A cobra não picou. Então, essa história, eu deixo aqui para ver o livramento que Deus deu para o meu filho. Então, essa cobrinha me faz lembrar. Legal isso, né? Tinha um outro professor que ele fez com caixa de fósforo, achei muito legal, uma casa. E cada caixinha de fósforo tinha um ano. 1900 e tal, 1900 e tal, 1900 e tal, até agora 2015. E o que ele fazia? Dentro de cada ano, ele botava um papelzinho que lembrava ele de alguma coisa que Deus tinha feito na família. Aí ele tirou, poxa, aqui eu lembro, isso aqui que eu coloquei, que o fulano ficou com uma doença muito grave, Deus curou ele. Aí as caixinhas ali, para ele lembrar. E aí essa é a pergunta: como você tem registrado os feitos de Deus? Sabe por quê? Às vezes a nossa memória não é boa, né, pessoal? Capaz da gente esquecer alguma coisa.
Poxa, quando eu fico contando aqui dessa obra, pessoal, olha, Deus fez um milagre aqui nessa obra. Olha como Deus é poderoso. A gente estava fazendo cálculo aqui de tantos meses para a gente fazer o telhado. Liga uma família para a gente, olha, eu vou doar. Acabou todo o planejamento. Glória a Deus, foi jogado fora, porque Deus, ele entrou na nossa história. Ele invadiu a nossa realidade. E ele fez um milagre. Numa época de crise, a gente recebeu um presente desse. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Amém. Gente, como você tem registrado? E aí a próxima pergunta. Como você tem passado isso para a próxima geração? Você tem separado tempo? Por exemplo, quando é criança, eu trouxe aqui uns negócios aqui. Pô, esse daqui eu gosto aberto. O primeiro Natal. Aí, dentro do primeiro Natal, tem a história, você lê com a criança, mas ele também tem uns cenários. Tá vendo que não tem nada aqui nessa página? É só um desenho. Aí você tem alguns ímãs assim que você cola e conta a história colando assim, olha, tinha lá. E aí você vai contando para a criança. Não é legal isso? Só que você tem que priorizar esse tempo. Olha. Aí tem vários cenários aqui, ó. O que a gente tem aqui no fundo? Uma estrebaria. Tem uma porta aberta. Por quê? Porque eles tentaram e não acharam lugar, não tinha lugar. Aí onde eles foram dormir? Na estrebaria. Aí você vai contando a história. Ó, tem aqui também. Ó, esse aqui eu gosto legal, nós ganhamos o detetive da Bíblia. Tem alguns cenários bíblicos. Por exemplo, aqui, ó, Noé, um bom pastor. Tem aqui várias coisas. Aí você tem que achar algumas figuras. Ó, vamos procurar aqui, vamos investigar aqui nesse desenho. Mas quem que era Noé? Aí você conta Noé, a história. O acampamento de Abraão, olha lá, ó. Aí tu tem que achar um poço, tem que achar as mulheres tecendo. Ou o tabernáculo. Ontem eu e a Cris nós terminamos Êxodo, ou seja, a descrição do tabernáculo. Não é legal você ver assim? Tem muita gente que nunca tinha visto como é que era um tabernáculo. Aqui, ó. Entendeu? Vai contando a história, vai mostrando. Olha como Deus era poderoso. Olha, você sabia que quando foi consagrado o templo, ficou uma nuvem em cima ali desse tabernáculo? Quando a nuvem levantava, o povo sabia que era para ele levantar acampamento. De dia ficava a nuvem e de noite saía fogo dessa nuvem. Nossa! É. Deus é bom mesmo. Ó, esse daqui é maiorzão, ó. Histórias da Bíblia. E aí você pode, ó, tem umas fotos assim muito legais. Tem assim uns desenhos assim muito legais de Adão e Eva. Olha, da árvore, da arca de Noé. Alguém ficou com vontade de ver a figura? Funciona, não funciona? Entende? Você vê que não é só criança que gosta de história. Gente, você acha que se a gente fizesse um teatro aqui, o povo ia aprender? Lógico que ia. Tem tantas outras coisas que a gente pode usar. Detalhe, tudo isso aqui que eu peguei, gente, está na biblioteca, hein? Na biblioteca. Na nossa. E é para isso. Uma coisa que a gente tem feito, lá em casa, a gente faz uma fogueira. E a fogueira, cada vez que a gente... É uma festa, né? Porque a mamãe que não gosta muito, que às vezes a fumaça entra para dentro de casa, mas agora a gente fecha tudo, né? Mas é legal, porque vai ter fogueira. Ai, a Susan já se anima.
eu vou pegar cadeira, eu vou pegar salsicha, nós vamos botar salsicha no fogo. Aí pronto, aí já tem que fazer ali uma grelhazinha para botar salsicha em cima. Então é o seguinte, enquanto a salsicha estiver no fogo, vamos pôr aqui na grelha, nós vamos cantar uma música. Uma música de Jesus. Tá bom? E nós vamos lembrar de alguma coisa boa que Deus fez pra gente. E aí, o que Deus fez de bom para você? A Kelly, eu ganhei um vestido rosa, muito rosa. Olha como Deus foi bom para você. E você, Suza, eu ganhei um estojo, ganhei canetinha, aí ó, que legal, né? E você, mamãe, eu casei com um homem bonito, essas coisas assim, né? A gente vai contando as maravilhas de Deus, né? Então, pessoal, vamos passar isso para os nossos filhos. Pai, gera essa oportunidade, pai. Isso, eu não estou falando só de filho pequeno, eu dei alguns exemplos de filho pequeno, mas, cara, eu vejo, por exemplo, o meu pai, ele gosta de contar histórias. Alguém já ouviu alguma história do meu pai? Aí, ó, pode levantar bem alto, olha lá. Se tu chegar lá, meu pai já conta uma história de como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso, do que Deus fez na vida de um missionário, de alguém. Não é só criança que gosta de ouvir história. Quando foi a última vez que você contou uma história para o teu filho adolescente, para a tua filha? Por exemplo, o adolescente lá com as lutas dele em relação à questão do corpo. Ora se acha feio, ora se acha bonito, né? E aí, como que você vai ajudar? Tu vai contar a tua história, as suas vitórias, também suas lutas, fracassos. Olha, tá vendo? Eu não quis obedecer a Deus, eu me arrebentei porque eu não quis fazer. Filho, não faz isso não. A gente não vê isso em Provérbios? Fazendo, não faça isso. Filho, eu sei o que você está passando porque aconteceu isso comigo. A gente precisa fazer isso, pessoal. Nós temos uma geração que precisa disso. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção. Agora eu quero terminar com um desafio para você. Dentro disso que nós perguntamos. Vou pedir para que você tenha um tempo agora de reflexão. Se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Se você quiser mantê-los abertos, não tem problema. Mas agora eu gostaria que na sua mente você pensasse um momento, um horário, para você contar uma história para o seu filho, ou para o seu pai, ou para o seu amigo. Tem que ser uma história de algo bom que Deus fez na sua vida. Coloca aí, quando que você vai fazer isso e que história você vai contar para quem? Põe aí na sua... Eu já estou pensando o que eu vou contar amanhã, que eu quero fazer mais uma fogueira lá em casa, para desespero da Cris. Pensa aí, o que você vai contar para quem? Às vezes o marido precisa contar para a esposa uma história, a esposa contar para o marido uma história, para que ele ponha a sua confiança em Deus, para que ele conheça o poder de Deus, para que ele relembre do poder de Deus e para que ele não erre como no passado errou. Pensa aí, que história você vai contar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão? Que bênção, que testemunho você vai contar para eles? Eu gostaria que agora, você além de se comprometer com Deus, de contar essa história, eu gostaria que agora você fizesse um compromisso com Deus, de prestar mais atenção nas coisas dele e registrar de alguma forma isso, para que você possa estar contando isso para a próxima geração. Eu quero desafiar você a se comprometer, a repensar a tua história, reler a tua história e ver Deus lá te abençoando.
faz isso, mas você quer fazer melhor. Talvez você não faz e você quer começar a fazer. Eu quero orar por você, para que Deus use você. Alguém aqui gostaria de fazer isso? Amém. Só levanta uma das mãos, eu quero orar por você. Amém. Amém. Aceita esse desafio. Amém. Eu quero olhar melhor para a minha história. Amém. O que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero contar isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer aceitar esse desafio? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Olha, eu quero contar como Deus é bom. Eu quero espalhar isso para a próxima geração. Eu quero anotar. Eu vou gravar isso. Eu vou fazer alguma coisa. Mas eu quero mostrar isso. Álbum de fotos. Olha aqui. Olha como papai era. Olha como papai é hoje. Glória a Deus. Eu lembro do Derivaldo. Olha, a gente tirou foto de onde ele morava. Depois fomos lá e tiramos foto de onde ele estava morando. Glória a Deus. De onde Deus nos tirou, para onde Ele está nos levando. Mais alguém? Eu quero fazer isso. Eu aceito esse desafio. Eu quero fazer isso para a glória de Deus. E eu não quero me esquecer disso. A lembrança do poder de Deus nos faz crentes melhores. Vamos orar? Sentados mesmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, seja engrandecido o Teu nome, Senhor. Obrigado porque ao olharmos para a nossa história, vemos o Senhor lá, nos abençoando, tendo paciência conosco, nos livrando tantas vezes, mas mesmo até com momentos difíceis, sabemos que o Senhor estava lá conosco. Ó Deus, ajuda o Teu povo a observar a Tua mão na história, a registrar isso com carinho e dar coragem, dá oportunidade para que eles possam passar isso para a próxima geração. Que a nossa igreja seja uma igreja de contadores de histórias do Senhor. Meu Deus, pedimos para que essa próxima geração que nos segue possa ser uma geração temente ao Senhor, uma geração que queira ser apegada a Ti, uma geração abençoada pelo Senhor. E que não seja apenas uma geração que ouça falar, mas uma geração que experimente as coisas do Senhor. Ó Deus, obrigado. Continua abençoando o Teu povo, abençoa essa semana, Senhor. Que Teu povo possa ter muitas histórias para contar do Senhor, a partir dessa semana também. E pedimos, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito seja com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o culto hoje. E lá no retiro eu vou querer ouvir algumas histórias, viu? Porque lá a gente tem tempo, né? Mas lembra que na nossa casa a gente precisa fazer isso. Quero agradecer todas as pessoas que nos assistiram pela internet, que Deus possa estar abençoando e que na medida do possível vocês possam estar aqui conosco. E quero desejar para os irmãos uma semana de muita vitória. Pastor Paulo. Isso, obrigado, pastor. Nós não vamos nos reunir aqui, nós estaremos lá na São Domingos, lá no Hotel Fazenda, na Estância São Domingos. Tá bom, pessoal? E uma coisa importante, eu sei que o pessoal está trabalhando e tudo e tal, mas domingo de manhã é o dia da nossa foto oficial. Eu já fui na casa de alguém, tinha todos os imãs lá na geladeira. Pô, isso é muito legal. Quem tem esses imãs? Só para eu ter uma ideia. Aí, que legal. Tá? Então, domingo de manhã, a gente vai bater aquela foto oficial. Ah, mas eu não tenho camisa. Não tem problema, tá? Mesmo assim, é legal ter aquela foto, porque é um testemunho. Aí dá até para contar uma história, né? Ó, a gente era aqui assim, olha aqui, ó, quanto que Deus está abençoando a gente. Já é uma forma de mostrar ali a história de Deus na gente, tá? Domingo de manhã a gente vai bater foto. Então, é muito legal, todo mundo tá lá domingo de manhã. Tá bom, pessoal? Isso seria muito legal, a nossa família, todo mundo junto. Tá legal? Pessoal, com uma oração silenciosa, ao som dos instrumentos, do instrumento, nós estaremos encerrando. Tá bom? Deus abençoe, uma semana de vitória para todos vocês.
Você já deve estar sentindo o cheirinho aí, né? Propaganda é melhor do que essa não tem. Não vai embora não, fica esse tempo aí de comunhão, comendo aí com a gente, tá bom? Não sai correndo, não tem esse tempo aí de comunhão, de bater papo, sem pressa, tá bom? Deus abençoe.